bem, bom dia a todos. É uma satisfação termos aqui participando desse webinar, mais um webinar da parceria entre a LRN e Refinitiv. Hoje um tema que é um dos temas mais complexos, e de maior aplicação em termos, inclusive, de envolvimento de equipe e outras questões do compliance, da ética, que é a questão da due diligence, de terceiros. Aqui tanto não apenas a visão do fornecedor, mas também de outros stakeholders, na questão da due diligence. E para isso a gente está contando hoje com duas grandes especialistas aí com um largo conhecimento no tema e larga atuação, Nós temos a Paula, que é Compliance Officer da Teuto já quase 10 anos, atuando em diversas fases da vida da Teuto e da implantação do programa de compliance, E também temos a participação da Xin também. A Xin, também conheço de longa data. A Xin, sem dúvida alguma, acho que se não é a primeira, é uma das primeiras precursoras do compliance, ética e compliance no Brasil, A gente até brinca, a gente divide muito as pessoas que atuam no compliance, na ética, antes e depois da lei anticorrupção, A Xin é uma das poucas que está bem antes disso, Ela tem um envolvimento com o tema também internacional na SCI, na Sociedade for Corporate Compliance and Ethics, está lá no board há muitos anos e vai agregar, além da experiência dela em due diligence, vai também agregar bastante essa perspectiva um pouco mais global de quem está envolvida com o tema e participando aí das grandes discussões. Então, já vou passar um pouco para a Paula. O briefing que eu dei para as duas era para fazer uma apresentação inicial não muito complexa, para a gente poder ter um pouco mais de tempo para debater. Eu imagino que o maior interesse de vocês é conhecer um pouco, de um lado, como uma Compliance Officer tem aplicado esse tema, e quais os desafios na implementação da due diligence, e do outro lado também a perspectiva de quem está fazendo isso do lado de fora das empresas, mas com intensa atuação e com essa visão global, que é o caso da Xin. Então, eu vou passar para a Paula, agradecendo mais uma vez a Paula por aceitar aí o nosso convite e participar desse webinar. Marcelo, muito obrigada à LRN, à Refinitiv, por esse convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre um dos grandes pilares do programa de compliance, que é a due diligence, e um prazer estar aqui também com a Xin, que é uma, como o Marcelo já mencionou, uma precursora nesse tema aqui no Brasil, tanto a nível nacional quanto a nível global. Então, agradeço o convite. E a minha proposta hoje aqui é falar exatamente bastante dessa prática. Espero que vocês enviem algumas perguntas com relação a isso. Eu sou advogada, compliance officer há quase 10 anos aí, trabalhando nessa área de compliance. Passei por várias experiências na evolução, tanto do compliance, mas também do próprio mercado, da própria empresa e dos próprios profissionais que atuam nessa área. Então, eu pude ter uma evolução aí em todo esse tempo. Eu já atuei, na verdade, eu comecei a atuar com compliance em uma joint venture de uma empresa americana, inclusive na época que também não havia lei anticorrupção. Então, eu eu vivi um pouco, não tanto quanto a Xin, mas eu vivi um pouco dessa fase pré-lei anticorrupção e o quanto o próprio entendimento acerca do compliance, do programa de compliance e da aplicação, da operacionalização desse programa era complexo, não só em relação à própria empresa onde atuo, mas também em relação ao próprio entendimento dos terceiros, e especialmente quando falo desse tema exatamente de due diligence. E eu trouxe a minha proposta aqui para conversar um pouco com vocês, não foi falar de nenhum case específico da área, mas foi exatamente trazer alguns princípios da due diligence, falar um pouco sobre isso, trazer um pouco desses princípios de due diligence para nós podermos entender aqui e podermos conversar sobre isso. Deixa eu só olhar o slide aqui, passando o slide aqui para vocês.
Quando eu falo de due diligence, normalmente eu falo de uma diligência apropriada, de uma diligência devida que eu devo ter em relação a terceiros que fazem negócio com uma determinada organização, com uma determinada companhia. E essa due diligence, ela pode, né, ela deve englobar tanto fornecedores, prestadores de serviço, terceiros, os próprios colaboradores, ou, né, futuros colaboradores da empresa. Então, due diligence, no termo mais amplo, ele se refere exatamente a essa diligência devida que uma empresa deve fazer em relação às pessoas com quem ela se relaciona, às empresas com quem ela se relaciona. E antes, né, de falar acerca da importância da due diligence, eu queria trazer alguns pressupostos aqui nas relações com terceiros que toda empresa deve pensar, que toda organização deve pensar. Primeiro, a organização deve pensar que faz negócios com pessoas que não conhece. Quando, né, a empresa, a organização, ela vai fazer um negócio, ela vai contratar um fornecedor, ela vai contratar um distribuidor, ele tem que ter isso como pressuposto, que não se conhece aquele terceiro. E eu vou precisar de algum mecanismo para poder, então, conhecer esse terceiro. E muitas vezes esse terceiro, ele está geograficamente distante, né, longe da empresa, da sua empresa, ele está geograficamente distante de forma que não necessariamente você consegue ir até esse local fisicamente. Falando especificamente das indústrias farmacêuticas, por exemplo, um fornecedor, um fabricante, que normalmente está fora do país, ou então quando eu tenho, faço processos de exportação também, eu vou me relacionar com alguém fora do Brasil, então eu preciso ter isso em mente, que geograficamente os meus terceiros também vão estar distantes ali da sede da empresa, por exemplo. Isso também é a nível nacional, porque o Brasil é muito grande, então nós temos, né, todas essas questões aí. E os terceiros também, eles vão trabalhar numa cultura diferente, eles vão ter toda uma estrutura legal diferente da sua. Então, você precisa entender, ter isso também em mente quando se relaciona com terceiros. E os terceiros também, você tem que pressupor que ele não conhece a sua posição ética, a sua postura ética, ou não conhece seu código de conduta, não conhece o modo de agir, e muitas vezes não conhece a legislação local. Então, é muito importante pensar sobre essa questão também. E, né, eu tenho alguns outros pressupostos aqui, mas para não tomar muito tempo, eu vou realmente, né, passar aqui para uma parte mais principiológica, né? Eu já disse, né, falei sobre due diligence, aqui eu trouxe um conceito mais abrangente, mas due diligence, a diligência apropriada que eu devo fazer em relação, né, que eu devo ter e fazer em relação a esses terceiros. E sobre due diligence, já que eu entendi que eu tenho alguns pressupostos nas minhas relações comerciais, alguns pressupostos que eu devo ter e que eu devo levar em consideração para me relacionar com esses terceiros. Eu entendo que eu devo fazer uma due diligence quando eu me relaciono com esses terceiros, porque eu preciso entender com quem a minha empresa está fazendo negócios. E eu trouxe aqui alguns princípios exatamente para poder nortear essa importância da due diligence, porque ao invés de falar sobre algo específico, eu trouxe alguns princípios que vão poder ajudar, né, a empresa de forma geral, qualquer empresa de qualquer porte, de qualquer mercado, porque isso aqui vai se aplicar para qualquer empresa, de qualquer mercado, inclusive. Primeiro, a due diligence, eu trouxe 5 princípios aqui. O primeiro é que a due diligence ela deve ser baseada no risco. Então, eu devo, né, analisar qual é o risco daquela minha relação, qual é o risco daquele relacionamento específico. Eu até coloquei aqui, né, que me relacionar, por exemplo, com um fornecedor de parafusos é diferente de eu me relacionar com um distribuidor que participa de licitações em meu nome. A natureza
da atividade, do relacionamento é diferente, mas eu tenho outros quesitos também que eu devo analisar para definir acerca desse risco. Por exemplo, a localidade da empresa, número de funcionários, se existem subsidiárias, se existem, se esse serviço ou ele vai subcontratar alguém. Então, são várias questões que eu tenho que levar em consideração no momento aqui de analisar o risco que esse terceiro traz para a minha empresa. Segundo, que a due diligence deve fazer sentido. Baseado no risco, no mapeamento de risco, no risco ali, na classificação que eu fiz dos terceiros com os quais eu me relaciono, a due diligence tem que fazer sentido, porque não é inteligente e não é, digamos assim, adequado eu ter o mesmo tipo de avaliação de risco, o mesmo tipo de due diligence que eu tenho para um fornecedor de parafusos, ao que eu tenho para exatamente o distribuidor que participa de licitações. Não faz sentido eu ter os mesmos controles, eu fazer a mesma avaliação, tratar com a mesma profundidade esses dois cenários. Então, ela tem que fazer sentido, porque se não me basear na avaliação de risco, ali no risco que esse terceiro traz, ou eu posso ter controles ali que são ineficazes, ou eu posso ter controles excessivos. Se eu, por exemplo, utilizar os mesmos controles para os dois tipos de atividade que eu citei. Então, ela tem que fazer sentido. O terceiro que a due diligence, ela deve... Deixa eu ir aqui, gente. Deve ser feita no momento oportuno. Eu estou tentando ler o slide aqui. Que ela deve ser feita no momento oportuno. O ideal é que a due diligence seja feita exatamente antes da contratação, né? Ou seja, uma diligência prévia, uma avaliação prévia dessa contratação, do início da minha relação comercial, contudo, né, exatamente a gente falando a nível de Brasil, onde os programas de compliance ainda não estão devidamente, muitas empresas ainda não implementaram seus programas de compliance. Lógico, agora que eu já tenho uma base de fornecedores, uma base de distribuidores ou prestadores de serviço, se eu já tenho esse relacionamento comercial, eu não vou conseguir fazer previamente a contratação. Eu posso sim, devo fazer agora, mesmo que antes da contratação não tenha sido feito, mas que agora, né, que eu entendo que eu preciso fazer uma due diligence para novas contratações, eu vou fazer de maneira prévia, mas onde não for possível, sim, deve ser feito até para uma questão de possível uma detecção ou até uma remediação, né, dentro do programa de compliance aqui. A due diligence precisa ser contínua. A due diligence, né, quando que eu devo fazer a due diligence? Só quando eu vou contratar? Não. A due diligence ela precisa ser contínua, porque eu preciso ter um processo contínuo ali enquanto durar a minha relação comercial, a minha relação contratual com esse terceiro, porque senão, né, fica algo sem sentido. Imagine, por exemplo, que você fez a due diligence de determinado terceiro em 2016 e depois nunca mais fez. Nós estamos em 2020, então não faz sentido eu fazer uma due diligence que, né, inicialmente ali é uma foto de algo, é uma foto de um cenário, né? Quando eu faço uma due diligence de um terceiro, é uma foto daquele momento. Então, eu preciso, a partir, né, eu volto lá no primeiro princípio, a partir do risco desse terceiro, eu preciso estabelecer uma periodicidade para que eu faça essa avaliação, para que eu faça essa due diligence novamente. A cada 12 meses, a cada 24 meses, né, não existe um período correto, mas é preciso que, né, cada empresa estabeleça uma periodicidade para se fazer essa avaliação de risco. Hoje no mercado existem softwares, né, que fazem esse background check diário, mas eu sei que a realidade nem sempre vai ser essa, nem sempre todas as empresas vão ter essa disponibilidade até de recursos para adquirir esse tipo de ferramenta. Às vezes a empresa, né, faz essa due diligence
numa planilha de Excel, por exemplo. Então, levando em consideração todas essas realidades, é preciso que ela seja periódica. Se você tem algum software, né, um sistema de background check para poder fazer isso diariamente, onde ele vai lá em todas as bases e busca informações acerca daquele terceiro e gera um relatório, ótimo, excelente. Mas se não, a partir do risco desse terceiro, a partir de todas, né, esses levantamentos que devem ser feitos para se identificar o risco, se estabelecer uma periodicidade, mas de forma que seja contínua. E último, a due diligence ela deve ser evidenciada. O mantra do compliance officer normalmente é documentar, né? Alguns falam registrar. Essa due diligence deve ser registrada, né, até para fins... em algum caso de um processo administrativo, por exemplo, falando a nível de lei de corrupção, para se demonstrar que realmente a empresa tomou todos os esforços para garantir que essa due diligence foi apropriada, que ela, né, foi feita de forma contínua e que ela, né, até para uma futura responsabilização, né, da empresa ou chamamento como parte, né, no processo, é importante que ela seja realmente registrada, documentada. Mas como assim? Olha, depende, né? Vai depender muito de como você faz na empresa. Você utiliza o quê? Um questionário, né? Você tem um questionário de avaliação. Então, você deve manter esse documento, trocas de e-mail em relação a uma possível exceção ao procedimento, né, à política interna que você tem, você deve manter esse registro, né, fazendo, às vezes, você não tem um software de background check, mas você precisa pesquisar acerca desse, né, fazer pesquisas acerca dessa empresa com quem você está se relacionando, então arquiva essas pesquisas, documentar, né, o possível todo esse processo aí de due diligence que foi feito com o terceiro. Isso é importante, né? Só para finalizar aqui, por que é importante esse processo de due diligence? Né? Porque nós temos todos aqueles pressupostos que eu mencionei anteriormente, mas também porque se nós formos avaliar, por exemplo, todos os... falando aqui em relação à FCPA, por exemplo, nós podemos afirmar que desde, né, a Universidade de Stanford ela faz, né, sempre, ela tem lá umas estatísticas, umas análises em relação à FCPA, você pode até pesquisar depois. Se você olhar todas, né, as violações em relação à FCPA que, né, estão catalogadas ali nessas estatísticas de Stanford, desde 77, você consegue ver que a maioria delas, a grande maioria, envolvia terceiros, envolvia intermediários. E a empresa, né, ela pode ser responsabilizada pelos atos praticados por terceiro em seu nome. Então, não só, né, pelo fato de se prevenir, de se ter ali a prevenção e de se conhecer o seu terceiro, mas também falando, né, sobre o ponto de vista legal, acho que a Shin vai entrar, né, dentro dessa questão, a empresa pode ser penalizada, né, pelos atos praticados por terceiro. E é já uma tendência que nós temos visto em relação à FCPA e provavelmente também nós vamos ter muitos indicadores aí também em relação à lei de corrupção. Então, é importante, né, sobre vários pontos de vista, a due diligence. E eu, né, espero ter contribuído um pouquinho para vocês, mas a minha ideia era só trazer essa introdução, falar um pouquinho exatamente desses princípios que mostram muito acerca da importância de se fazer a due diligence. E agora, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir passando ali, né, para o chat, que o Marcelo vai conduzindo aqui. Marcelo, eu termino aqui a minha fala, né? E já passo para você. Não, ótimo, Paulo, foi muito bom mesmo, né, essa visão ampla, geral, assim, do conceito e a aplicação da due diligence. Mas eu já vou, antes de passar para a Shin, acho que já é bom a gente começar um pouco, fazer um pouquinho de debate, até para poder dar mais dinâmica, não ficar só apresentação.
eu já contextualizando um pouco as perguntas que estão sendo feitas, na verdade, assim, quais são, para você que implantou e consultando, né, suas colegas de mercado, que você deve ter também muitos contatos com outros compliance officers, né? Quais são os grandes desafios que você vê, né, para um compliance officer, até na hora de convencer, né, a alta administração da importância ou de obter mais budget, coisa, porque a gente sabe que due diligence, dependendo da extensão dos riscos, pode também gerar altos custos, né? Então, quais são os desafios e como você viu a evolução desses desafios ao longo desses 11 anos, né? Se era muito mais difícil antes, agora, como é que você vê essa questão da dificuldade de implantar um programa, né? E segundo, se você pudesse dar alguma dica mais prática, sobretudo de ferramentas que você utiliza para poder exatamente potencializar e até eventualmente reduzir custos em relação à due diligence. Excelente. Bom, falando um pouquinho, né, sobre a evolução e sobre se hoje é mais fácil, né, do que era antes, né, com certeza. Por quê? Né? Acho que a Shin vai poder também falar bastante disso, mas até por nós não termos uma lei brasileira que tratasse desse tema, até 2013, havia muita resistência, não só da própria empresa entender a importância de se fazer esse due diligence frente aos terceiros, mas também dos próprios terceiros em relação a essa due diligence que você estava fazendo, que você está fazendo. Então, né, havia muito aquele questionamento, mas por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso responder seu questionário? E às vezes quando você encontra, né, você tem algum red flag em determinado, né, terceiro ali, você vai questionar, você vai querer entender. Existia muito mais essa dificuldade em relação tanto a essa obtenção de informações quanto ao próprio entendimento desse terceiro que você estava acessando, questionando, perguntando. Uma coisa, né, que realmente acho que é assim, desafio em relação à due diligence, eu acho que é a quantidade, né, de terceiros com quem você lida. Porque dependendo do porte da empresa, você vai lidar com 50, 100 parceiros comerciais, aí, terceiros, de forma geral, falando de forma mais ampla. Mas, em algumas situações, por exemplo, como é o caso da indústria farmacêutica, especialmente o caso, né, da indústria farmacêutica nacional, hoje, né, falando do lado 100% nacional, você tem que lidar com a quantidade muito grande de terceiros, muito grande mesmo, né, que chega a ser, né, sei lá, pensando aqui num número, mais de 500 terceiros. E, né, gerenciar e ter, né, fazer due diligence de toda essa quantidade de pessoas, né, de terceiros, etc., é um desafio muito grande. Outro desafio é em relação à própria área de negócio. Por quê? Porque normalmente quando se tem um departamento, uma área de compliance dentro de uma empresa, as pessoas acham que o departamento de compliance é o responsável por compliance, inclusive pela due diligence, mas não é assim, é a área de negócio que é responsável. E, muitas vezes, essa área de negócio, né, não tem esse entendimento, ou, né, é muito difícil para ela entender isso, que agora fazer esse processo de due diligence também é responsabilidade dela. Não é responsabilidade só de vender, não é responsabilidade só de comprar, não é responsabilidade só de exportar que ela tem que ter com aquele terceiro. A responsabilidade também em relação ao due diligence. A área de compliance é uma área que dá suporte para esse processo. Em alguns casos, dependendo exatamente do risco, né, isso vai para uma avaliação de compliance. Mas a área de negócio tem que entender que esse processo é dela, que é de responsabilidade dela. Então, é algo uma das dificuldades que eu vejo também. Outra dificuldade que também está relacionada ao negócio é que muitas vezes você encontra um red flag em determinado terceiro
E aí a própria área de negócio, e aí você, né, às vezes é uma coisa importante que aquele terceiro quer ou não, né, tem que fazer, por exemplo, é uma obrigação dele de fazer algo, de te prestar alguma informação, e você não consegue obter aquilo. E muitas vezes a área de negócio interna te pressiona no sentido de você, às vezes, sabe, não obter aquela informação ou deixar aquilo como uma exceção, o que nem sempre é possível, a depender do risco. Às vezes o terceiro está, né, tá fora do Brasil, o que acontece na maioria dos casos. Então, esse é um grande desafio também. Outro grande desafio é que você lida exatamente com terceiros globalmente, né? E em muitos países não se tem esse amadurecimento com relação à anticorrupção, com relação à ética e compliance, e às vezes você tem que, né, ir lá e entender e reforçar, e, né, muitas vezes você tem que... Agora, Paula, né, diga, tem uma questão nessa que você pontuou agora, que a responsabilidade é de área de negócios, porque tem que entender que eu acho que, logicamente, a maioria dos compliance officers tem, acho que cada vez mais, aqueles que realmente estão próximo do negócio, né? Mas a maioria das empresas que tem pontos espalhados pelo Brasil afora, o escritório está na sede, o compliance officer está na sede, e quem está na ponta, para até haver evolução, esse é um pessoal do negócio. Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente, em que a empresa tinha acabado de entrar no Brasil, mal conhecia, né, sobre o mercado brasileiro, e resolveu, através de um contato, nomear um agente no Nordeste, tá? E essa pessoa, a princípio, ele não conhecia nada do negócio. Mas o negócio começou a crescer. Quando foi ver depois de 10 anos, o cara era praticamente dono de toda a cidade. Certo? Porque cresceu muito o negócio, né? Ganhou vários prêmios e passou a ser uma pessoa bastante influente a ponto de entrar numa eleição municipal e tal. Mas o pessoal de compliance não sabia disso, porque você não fica checando, porque são inúmeras informações, né? Então, é importante você trazer de perto a necessidade do monitoramento desses terceiros, né? Porque amanhã você está com o PEP ali, né? A pessoa que tem todas as ligações, fazendo 1000 negócios, e o compliance não está acompanhando. Então, acho que é muito importante você ter diversos embaixadores ou embaixatrizes espalhados aí, para que essa proteção tenha diversas fases de bloqueio, digamos, né? Porque senão, quando a coisa aconteceu, já é tarde, né? Exatamente. Eu lembrei dessa história que é muito boa. E a coisa vai crescendo. Não, né? Muito boa. E foi algo realmente importante. Ter esses embaixadores, né, é assim, né, essencial. Porque, por exemplo, falando no meu caso específico, tem 3.300 funcionários, mas aí eu tenho aí tem em todo o Brasil, tenho vendedores, tenho consultores, né, fora, exatamente, nesse cenário que você falou, fora, né, da matriz. E aí, que estão lidando ali direto com o distribuidor, né, e assim, realmente é algo, né, bem importante de se ter em mente. Eu acho que, né, é essencial isso aí que você disse, muito importante mesmo. Não, e já responde uma pergunta aqui no sentido de que se o due diligence não olhava muito para trás, o retrovisor, e não olhava para frente. Então, a forma de olhar para frente é você ter pessoas exatamente na operação envolvida, porque elas estão olhando, elas estão no dia a dia, né? Aí se dá continuidade, né? Daí eu vou passar, então, já para a gente poder respeitar o horário, vou passar já para a Xin, para ela fazer a apresentação dela, se possível, aí em 15 a 20 minutos, para sobrar ainda uns 10 minutos para as questões finais aí. Nossa, a Paula acho que já tocou em vários pontos que eu estaria falando aqui, mas não sei como que os slides estão passando, eu não consigo ver os slides, mas enfim. Lembrando novamente que eu acho que o Brasil teve um salto, né, com a Lei Anticorrupção 12846, e eu acho que de onde nasceu, então, o Instituto de Compliance, Programa de Integridade, e a necessidade de ter um olhar mais direcionado aos terceiros. Isso porque a lei diz claramente que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas de forma objetiva, então não se discute se você sabia, se você teve intenção, se a empresa sabia daquele esquema, né,
quando eu falo empresa, alta administração e aqueles que estão na direção em si, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos, então, na lei, praticados em seu interesse ou benefício. Daí que entram terceiros, né? Aqueles terceiros que entram respondendo no interesse da companhia, isso acaba gerando uma responsabilidade muito grande, né? Até para contar um pouco, aproveitando, que a Paula estava no embalo, nem agradeci o pessoal aqui da LRN, Refinity, já fui começando para a gente já esquentar, já estava nessa dinâmica, mas contando um pouco até do meu background, o Marcelo e a Paula já falaram um pouco do meu envolvimento na área de compliance e do porquê que a gente começou essa área, porque a gente entendeu que ao assistir grandes empresas, as empresas muitas vezes entravam em situações de crise e a gente via que aquilo tudo poderia, de alguma forma, ter sido evitado se você tiver alguma estrutura de prevenção, né? Daí que eu conheci o programa de compliance, entrei na associação da SCI, já faz mais de 14 anos, e lá eu estou no board. Hoje essa associação tem mais de quase 20 mil membros, sendo 20% internacionais, né? Você vê que essa evolução de compliance não é só do Brasil, mas não é só dos Estados Unidos, não é coisa dos americanos, mas sim é um fenômeno global, né? Hoje, todas as empresas que são subsidiárias devem sentir, sim, cada vez mais esse tema vindo à toa, porque é um tema que está na mesa de todos, agora ao lado, inclusive, do fenômeno ESG, né? O olhar para essas questões de ambiente social, né? E também de governança. E dentro desses pilares que eu venho desenvolvendo, a grande parte do meu trabalho é fazer investigações internas, né? Mais de 70% do meu dia a dia é investigação interna e 30% é voltado para olhar o programa de compliance, não mais a implementação, porque acho que aí respondo também a pergunta do Marcelo, como que está a evolução. Brasil, eu entendo que o Brasil está muito evoluído nesse tema, tá? Em comparação com vários países lá fora, né? Inclusive Estados Unidos, se você sair dos grandes centros, você vai perceber que para alguns centros ali, ainda esse tema está em crescente, não é algo que está tão maduro como o nosso aqui. A Paula, na indústria farmacêutica, é uma indústria mais tradicional, voltada para essa preocupação de terceiro, mas você tem outros setores que saem um pouco do comum, por exemplo, petróleo e gás, que é um tema até por conta do Lava Jato, mas existe hoje vários setores de alimentos, setor de eletrônico, quer dizer, vários setores já preocupados com essa questão. E nesse sentido, dentro desse trabalho de investigações que a gente tem feito, quando acontece algum tipo de problema que a empresa passa a se envolver, é por conta de intermediário e terceiro. Pessoal, 90% dos casos são terceiros. Daí a razão, se vocês, enquanto... Eu acho que essa coisa do evento virtual trouxe vários benefícios, né? De a gente poder estar interagindo com várias pessoas de várias partes do mundo afora. Mas, por outro lado, a gente não tem essa dinâmica, pessoal, até para perguntar para vocês quantos de vocês estão na área de compliance e quantos estão iniciando nessa jornada de compliance. Mas, enfim, assumindo que todos vocês já têm uma prática, e eu vou passar rapidamente aqui, as diretrizes, porque até parece que os profissionais de compliance, cada vez mais, toda vez que a gente precisa elevar a importância de alguns temas... Desculpa te interferir, só para você saber, está sendo passado os slides, tá? Você pode ir seguindo por aí que tem então tá coordenação ótimo. Tá bom? Tá bom, é que eu não estou vendo, mas eu vou passar até para dizer isso, que eu acho que a ideia da minha apresentação é trazer um pouco as justificativas do porquê certos temas são importantes, né? Então, primeiro eu vou para o decreto 8.420, que fala claramente, que regulamentou a 12.846, a lei anticorrupção, que diz que diligências apropriadas para a contratação e, conforme o caso, supervisão de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados. Aí perguntam para mim, e distribuidores, eu preciso fazer? Porque está na ponta, né? O dos clientes e tal. E o distribuidor, no fim do dia, que tem uma interação tão grande com as empresas, a gente vê que é importante, sim, fazer a checagem dos distribuidores também. E uma das perguntas que chegaram recentemente foi que a empresa queria fazer uma nova distribuição e esse distribuidor tem
só de dar um Google, você vê várias questões envolvendo esse distribuidor. Será que a empresa deve ou não fazer um negócio com esse distribuidor, né? Eu vou deixar essa pergunta para vocês, depois, se alguém tiver algum comentário a respeito se deve ou não, a gente pode falar um pouco mais em detalhe. Mas só para vocês verem que não fica confinado somente a fornecedor, prestador e serviço, agentes intermediários, mas também acho que tem que ter esse olhar de todo o sistema ali da empresa, né, dos stakeholders, para ver até que ponto, né, ou até onde essas checagens precisam ser feitas. Próximo slide. E dos guias internacionais também, né? A gente tem um guia internacional aqui, e todas as guias mencionam um pouco do que a Paula falou, que existe ali um volume muito grande de fornecedores. Eu conheço empresas que têm mais de 10 mil fornecedores. Como que você faz essa checagem, né? E todos os guias internacionais indicam que você precisa fazer com base em risco, né? Quanto daquele universo de fornecedores realmente traz risco para efeito de violação anticorrupção, violação de fraude ou até de lavagem, né? E aqui a gente está dizendo que, como a Paula até mencionou da questão do fornecedor de parafuso, né? Então, você te dá uma noção de como que você precisa classificar esses fornecedores, né? De acordo com isso. Aquele que está lá interagindo mais com o governo diretamente, por exemplo, o pessoal do despachante, né, que faz o despacho, e pela legislação local brasileira, os despachantes são pessoas físicas, né? Vocês devem saber daquelas procurações que você tem 100 pessoas nomeadas, né? Como que você faz essa checagem, quais são os cuidados que precisam ser tomados? Então, você colocaria isso como sendo um risco de maior atenção, né? Então, todos esses guias, seja o guia do FCPA, que é o Departamento de Justiça americana, sempre, de tempos em tempos, lança ali um guia, né, com base no compêndio dos dados dos casos que eles trataram, e acabam saindo o tipo de lições, né, e trazendo orientações a respeito. E todos eles dão importância quanto à necessidade de fazer, sim, essa auditoria, o due diligence, voltado para risco inerente àquela relação. E os guias nacionais, então, o próximo slide, o guia nacional também fala a mesma coisa. O próprio SGU, que é o grande avaliador dos programas de compliance, né, eles mesmos dizem, olha, para diminuir a chance de que a empresa se envolva em caso de corrupção ou fraude em licitações, né, que em função da atuação de terceiro é importante que adote verificações apropriadas para a contratação e supervisão de fornecedores, né. Então, note que os momentos são contratação e também fazer a supervisão, né. E assim são também outros guias, tem o guia também de compliance do antitrust, que é o CAD, né? O CAD também tem um guia próprio que fala a respeito disso, que fala a perda de toque nesses casos, portanto, é a interação com terceiros. Não só os riscos de um mercado devem ser analisados, mas também os riscos do mercado da empresa com quem há associação. Quer dizer que esse é um ponto importante que cada vez mais eu vou lembrar o que diz a Lei 12846, que não é somente dar, oferecer, prometer vantagem indevida, né? A gente está falando nessa lei também que envolve as fraudes de contratos governamentais, né? A questão da licitação. E dependendo da forma de fraude, né, se existe aí um tipo de acordo de mercado que interfira a relação com o governo, a empresa pode estar violando tanto quanto a lei anticorrupção, mas também a lei concorrencial. Então, é muito importante ter esse olhar de que risco que nós estamos falando, né? Por fim, eu também queria falar de um guia que a gente lançou lá no Society of Corporate Compliance, voltando para terceiro, que a gente viu que cada vez mais, não adianta nada você ter um programa perfeito dentro da organização se você não tem esse olhar dos parceiros, né? Porque o parceiro que está agindo em seu interesse e benefício também está colocando o risco, né, de violação e tudo que deriva dessas violações, né? E o que diz, então, essa cartilha, né? A cartilha diz que, olha, os riscos específicos. O primeiro risco é a interação com o funcionário público. O país do terceiro e país utilizado. Por exemplo, aqui eu queria até, se você tem uma atuação local no Brasil, olhe o Brasil também de forma regional e cultural, porque dependendo da região, como eu expliquei, você está, se é a única empresa em que você tem relação com todo mundo daquela cidade, né? E como que você vai tratar esse risco, né?
Então, e também olhar o índice de percepção de corrupção aqui olhar mais internacional, né? Quando você está pensando fazer um investimento para fora do Brasil, é certo, né? É recomendado que isso também verifique como que está ali o ambiente de corrupção, para que você veja, então, os terceiros que estão ali atuando, né? O segmento da indústria, certamente, e também se existe PEP, né? Pessoas politicamente exposta dentro dessa relação. Em 90% dos nossos casos, a gente percebe que ainda é muito fraco essa questão nas empresas, as empresas não têm esse acompanhamento. Se tem esse acompanhamento, e acompanhamento único, é a primeira vez quando o funcionário entra ou o fornecedor entra na contratação que faz uma declaração, não existe um acompanhamento dessa evolução, né? É como eu falei agora há pouco com relação ao exemplo que eu dei, né, da evolução desse terceiro, que é muito importante a gente ter esse olhar. Então, com relação ao procedimento, né, a gente já falou quais são esses terceiros, selecionar com base em risco, como será esse due diligence, a gente fala se vai ser uma due diligence de primeiro nível, que é só checagem, se tem alguma mídia negativa, quem vai fazer essa due diligence, né, se vai ser tudo compliance officer, se vai ser tudo na equipe de compliance ou se vai ser unidade de negócio. Acho que isso depende muito da dinâmica da organização, né? E por quanto tempo, a quanto tempo, homologação de fornecedores. Tem empresas que, como tem uma gama muito grande de fornecedores, que decide fazer aí uma homologação para deixar já pronto um portfólio de fornecedores que já está pré-aprovado, né? Então, isso também, novamente, eu acho que é um pouco essa inteligência, o compliance officer que está encarregado de fazer isso, precisa fazer uma parceria com o time de auditoria, time de procurement e time até de TI, para tentar montar uma estrutura que funcione esse processo de avaliação, né? E, por fim, controles e monitoramento, que é altamente relevante. Vou passar rapidamente os riscos específicos aqui, que é capacidade técnica, é sempre bom checar, né? Primeira pergunta que eu costumo fazer quando tem intermediário é: por que eu preciso de um intermediário, né? Essa pergunta por quê, você vai ver que você vai ouvir várias respostas e muitas vezes as respostas são vazias, não te convence. Então, aí você tem que passar para uma segunda fase, né? Então, a primeira questão é com relação ao entendimento do porquê e do relacionamento necessário naquele momento, né? E tipo de remuneração, vai ter êxito? Mas por que nós vamos ter um êxito numa relação como essa, né? Então, essas discussões são altamente relevantes. Excessivo, né? Você tem lá vários fornecedores, prestadores de serviço na engenharia, por exemplo, que você paga um X. De repente entra um outro serviço de engenharia que você vai pegar duas vezes X, né? Então, olhar um pouco, por isso que cada vez mais está na moda ter a análise de dados, né? A empresa já tem uma compilação de dados históricos que te diz muito. Quando sai da curva, você tem que ter algum outro tipo de diligência para poder certificar e justificar o porquê que está saindo da curva. Isso é altamente relevante também, poder manter, como a Paula falou, registro de tudo, especialmente dos casos excepcionais, né? As despesas, os honorários parecem ok, os FIIs estão ok, mas tem uma despesa super alta ali que não tem controle. Novamente, na curva histórica que você consegue fazer esse tipo de acompanhamento. As doações políticas, hoje em dia não será mais um nicho, mas, novamente, por um histórico, né, a gente tem vários casos em que existe um casamento, na hora que a gente entra para investigar um fornecedor suspeito, o fornecedor recebe uma ordem de serviço bem relevante e no momento seguinte, quando a gente checar, nas datas próximas, há uma doação feita por esse fornecedor para aquele político de interesse da companhia. Então, essas triangulações muitas vezes se valem dos fornecedores porque existe uma confiança entre o fornecedor e aquele que está na frente, né, representando a empresa. Rapidamente, eu tive um caso recentemente de potencial pagamento de propina para o fiscal, em que o diretor de engenharia, ele disse o seguinte: olha, Shin, eu sei exatamente o que significa compliance, eu sei que não pode fazer, mas esse era o meu projeto do Mina dos Olhos, era o projeto da minha vida que eu precisava fazer acontecer. E como que ele fez? Ele pediu para um fornecedor de longa data
que sempre estava nos projetos com ele para fazer uma nota de medição alta, né? Porque quando tem medição, você é o indeterminado, né? Você não tem ali, você consegue criar situações em que é quase que difícil a gente tentar apropriar, né, o quanto que a gente está falando de exceção, de excessivo. Então, esse diretor se valeu de um fornecedor de muitos anos, de confiança dele para poder fazer isso. Quando falar com o fornecedor falou justamente isso. Olha, ele me pediu que precisava de um valor extra, né, que era necessário para o projeto, eu ajudei. Ele sempre me ajudou. E por que não iria ajudar? Então, eu dei uma nota. Essa nota não tinha lastro de serviço, mas resolveu porque eu atendi o pedido do diretor. É uma coisa muito franca e aberto falando da necessidade de ter feito essa triangulação. E também saber se tem programa de compliance, né? Os fornecedores cada vez mais um pouco dessa linha de atuação. Se quer trabalhar comigo, precisa ter um programa de compliance, né? E eu ajudo a companhia, enquanto companhia, ajuda os seus fornecedores, né, de maiores riscos a montar esse programa de compliance ou então ajudar a fazer consultoria para tanto, né? E necessidade e viabilidade, eu já falei, histórico de envolvimento em causa de corrupção. E é incrível como a gente vê que poucas empresas ainda fazem uma pesquisa Google, né? Poucas empresas ainda têm esse sistema que a gente fala que é o básico, né? No ato de contratação que a Paula falou, eu sei que tem, não sei quanto tempo eu tenho, Marcelo, não sei se você quer que eu continue, eu tenho mais 2 slides não, aqui. Assim, se a gente pudesse pro... Acho que a gente podia falar já com as pessoas, né? Os últimos slides, e daí a gente já vai para o debate. Possível. Ok. Então, no ato de contratação, a gente vê o seguinte. Primeiro, acho que todo compliance officer precisa entender o que diz o SAP, né? O SAP você colocou inúmeras ferramentas ali para poder fazer valer. E quando você vai fazer checagem, existe ali um vácuo gigantesco. Por exemplo, a gente sabe que para a contratação de qualquer fornecedor, precisaria ter o upload de algumas informações relacionadas, por exemplo, se é PEP ou não é PEP. Porque esses SAPs também, esses sistemas de controle de pagamento, é muito adaptável para a organização, né? Então, o Compliance Officer precisa entender quais são os controles que já estão estabelecidos e, de tempos em tempos, fazer um teste, né, da contratação para ver onde que está havendo ali um vácuo, né, uma falha para fazer as melhorias. Então, contratos precisam ser escritos, muitas vezes o timing do contrato é razoável até, né, porque advogado é assim, né, advogado é contratado verbalmente primeiro, depois a gente vai fazer o contrato, né, mas precisa ter um contrato, né, então checar se tem contrato escrito, se esse contrato é um contrato que tem objeto claro, a forma de pagamento, teve checagem do contrato social do fornecedor, para você não pegar um contrato social de padaria para fazer um serviço de engenharia, né? É uma coisa meio óbvia, mas a gente vê que nas empresas, muitas vezes, na pressa, né, de contratação, e de fato, muitos fornecedores têm contratos emergenciais, em que essas coisas não são checadas, porque não se volta para trás, né? Acaba indo para frente e deixando de para trás esses elementos são tão relevantes. Verificar conflito de interesse, isso sempre, né? E também se é PEP, isso não é PEP. Eu acho que essa é parte da contratação. E no contrato em si, colocar, por exemplo, se deve ou não colocar a cláusula de auditoria, né? Eu digo isso, que tem empresas que colocam como padrão para tudo, né? E a forma como está escrito não é um direito, parece um dever. Então, fica uma discussão depois em juízo, uma briga com o fornecedor. Poxa, mas você podia ter me auditado, você que não quis auditar. Então, não vem jogar a culpa para cima da gente, né? Então, existe essa discussão. Então, não coloque cláusulas excessivas que pela organização, você não consegue cumprir aquela cláusula, né? A obrigação de compliance, né? Isso sempre tem que ter sempre aquelas declarações de que eles conhecem, vai estar cumprindo, né, todos os requisitos com relação ao compliance, inclusive com relação ao código de fornecedor. A cláusula de reputação é interessante, que muitas vezes você não consegue determinar a violação em si, mas tem uma mídia negativa gigantesca que seu conselho diz, olha, a gente não tem, por que a gente continua trabalhando com esse fornecedor, né? Então, avaliar pela importância do contrato, é cabível, não é cabível, negociar uma cláusula de reputação, em que você pode, com base na descrição, né, no entendimento da organização contratante, que existe aí uma reputação negativa envolvendo o fornecedor e decide, então, denunciar o contrato, né? A cláusula de indenização, isso sim,
e reporte obrigatório a respeito de fatos relevantes. Isso também, sendo seu fornecedor e a gente podendo responder pelos atos fornecedor, é necessário que esse fornecedor reporte todos os eventos que são relevantes nessa relação, né? O pós-contratação, que acho que poucas empresas fazem, que é o monitoramento das atividades, né? Pergunta se é caro, mas, novamente, eu acho que tem formas de fazer isso envolvendo a unidade de negócio, para que seja seu parceiro e diminua o custo desse monitoramento. A guarda da documentação, importantíssima a guarda de documentação, especialmente agora que tudo é muito digitalizado e virtual, né? Será que vocês estão atentos a como que as pessoas estão gerindo, fazendo gestão das informações enquanto estão em casa, né? Acho que esse é um ponto, né? E a renovação de verificação de compliance também, cada vez mais estão fazendo anual, né? Isso tem que ver um pouco a dinâmica da organização. E, por fim, a auditoria, acho que tempos em tempos fazer uma auditoria em cima das empresas, especialmente dos fornecedores de alto risco. É isso, do meu lado já acabei, desculpa, acho que acabei falando um pouco mais, mas eram pontos importantes. A sua apresentação foi realmente bem completa e isso ajudou bastante porque já respondeu várias perguntas que as pessoas iam apresentando, qual era um sistema mais adequado, você falou da adaptação dos SAP, por exemplo, mas tem um tema aqui que foi levantado que é fundamental hoje e que é a questão da LGPD, né? Que entre indas e vindas parece que ela já entrou em vigor agora, né? E o que você acha que vai afetar isso em termos de due diligence? Porque isso não pode furtar algumas questões de acesso à informação, porque due diligence você tem que ter acesso a informações, né? Ou seja, que tipo de informação pessoal que eventualmente vai precisar de uma autorização, se vai ter que ampliar também o escopo do due diligence para verificar questões de compliance ligados a exigências da LGPD, ou seja, para terminar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é o impacto que você acha que vai ter da LGPD no tema de due diligence e compliance? Antes de mais nada, eu não sou expert em LGPD, mas assim, o que eu entendo disso a questão do direito de dados é da pessoa detentor desses dados, né? Mas, por outro lado, quando a gente faz uma checagem, você tem inúmeras checagens que é possível fazer. Tem aquela checagem que é feita com base em dados públicos, né? Sendo os dados públicos, eu acho que o que a gente tem que ter aqui, até para resguardar a empresa, é ter uma transparência. Alguém perguntou aqui que é pessoa física, se deve falar ou não deve falar. Eu acho que se for funcionário, a gente deve certamente falar. Se for fornecedor, um consultor também, com base nas informações públicas. E o segundo ponto é que o detentor de dados tem o direito de questionar o que está sendo visto a respeito dele ou dela, né? Então, a gente ter essas informações disponíveis e essas informações, novamente, precisam ser legais, né? Obtidas de forma legal, né? Não vão colocar um detetive atrás para pegar as informações que não consegue. Aí sim, acho que a gente vai estar violando a lei de proteção. Então, basicamente, eu acho que não vejo problema, mas a gente precisa documentar, registrar e informar quando e sabendo que o detentor desses dados pode estar solicitando que tipo de informações a gente checou. Logo, a gente precisa entender que tem que estar dentro desses parâmetros legais. Legal. Paula, não sei se você teve alguma experiência em relação a isso já, se teve algum impacto no programa de vocês a questão da LGPD, ou se vocês estão pensando a respeito, se esse tema já está na mesa ou não. Já tá na mesa, né? Porque nesse vai e vem da LGPD a gente tem que discutir isso aí sempre. Né? Mas, assim, em relação à compliance, afeta no sentido de que, normalmente, nós sempre coletamos informações em documentos, em questionários, em formulários, no próprio processo de due diligence. Então, assim, falando como do ponto de vista de compliance officer, inclusive da indústria farmacêutica, a questão de dados de saúde, né? A questão dos próprios dados de saúde que são coletados, às vezes, ali para a farmacovigilância, para o SAC. Então, assim, a gente já teve que discutir bastante. Falando para o compliance em si, tem essas questões desses formulários. Tivemos
né, realmente que analisar se todos os dados que estávamos coletando ali quando tratava de pessoa física, eram dados que eu precisava coletar, né, se não eram dados excessivos, e a própria questão de, né, coletar esses dados e poder classificá-los dentro de uma das bases ali que eram permitidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, né, para a questão da visitação médica, que a gente, né, coleta esses dados, então fazer aquele opt-in lá com o médico, para ele consentir, né, nessas informações quando a gente já não tinha uma relação comercial prévia com ele. Então, assim, na verdade, afetou bastante, né, em vários processos. Nós estamos discutindo sobre como proceder com essa questão. Inclusive, assim, creio que na maioria das organizações, a área de compliance, ela faz parte de um comitê de gestão de proteção de dados, né? Então, a área de compliance sempre está sempre muito envolvida nisso, né? Nessas discussões, até para ajudar e colaborar com essa parte. Eu acho que tem muito assim, né? A questão é dar muita atenção ao que perguntar e quando tem a resposta, como guardar essas informações, né? Eu acho que isso que vai acabar afetando o nosso dia a dia. Sim, como guardar e depois essa parte do monitoramento mesmo, né? Ali você ter de pronto que dados você tem, caso do detentor dos dados, querer, né, entender isso, que dados você tem dele e, né, poder manusear isso aí. Tô vendo que tem várias perguntas aqui. Não sei se vocês querem fazer alguma mensagem final, talvez, a gente já chegou aí no nosso horário, e acho 1 minuto de uma mensagem final de cada uma, a gente encerra já agradecendo a participação de vocês. Eu acho que tem algumas mantras que a gente tem que olhar, essa questão do terceiro conflito de interesse, né? Quando a gente pensa em otimizar esse processo, sistematizar, otimizar, de onde começar, tem que ser sempre procurar ver a questão do conflito. Será que a gente vai ter uma questão de conflito? Por exemplo, aqui alguém perguntou se a gente deveria deixar essas questões na área de contratação, né? Eu acho que às vezes funciona até a área de contratação fazendo juntamente sob orientação do compliance, né? Porque a contratação é interessante isso. Outro dia uma empresa falou que fazia isso na área de contratação, quando a gente foi ver, o que o pessoal de contratação olha basicamente a viabilidade econômica, financeira do fornecedor, certo? E se tem alguma certidão negativa, né? Não é com esse olhar da área de compliance. Então, é muito importante, onde vocês queiram colocar essa checagem, que tenha esse olhar de conflito de interesse, né? Porque se for na unidade, a checagem tem um conflito de interesse, porque aquela unidade solicitante também pode ser que esteja interessado na contratação. Então, tem que ter sempre esse segundo olhar para poder mitigar o risco do conflito, né? E também verificar o conteúdo da checagem, se esse conteúdo não tem um olhar muito focado numa determinada área, né? Então, a área de contratação, olhar se vai entregar, se não vai entregar a feasibilidade econômica e tal, e quando, na verdade, na área de compliance, o olhar é bem mais amplo que isso, né? Obrigado, sim. Paula, para concluir? Para concluir, né, eu acho que, até respondendo uma pergunta ali que a gente teve no chat, sobre algo importante também a se observar na questão de due diligence, a questão dos red flags, né? E quais são esses red flags que, às vezes, eu tenho que reportar para a administração? Olha, eu diria, a Xin falou vários deles, né? Com relação à questão do preço, a questão da qualificação técnica da própria empresa, a própria relação da constituição da empresa, aquela empresa, há quanto tempo que essa empresa está no mercado, se ela tem outras referências, próprias, né, assim, notícias negativas, questões relacionadas a algum envolvimento com corrupção que já ocorreu no passado. Então, né, dependendo de cada mercado, é importante sempre trazer red flags específicos, mas acho que esses são alguns red flags que você tem que observar em relação
né, a própria prestação do serviço ali, a própria contratação desse terceiro. Interessante, né, algo que a Xin também mencionou, qual é o melhor formato, a área de contratação ali, a área de procurement, por exemplo, fazer essa due diligence ou a área de compliance, exatamente, vai depender, né, mas a área de compliance, de qualquer forma, mesmo que ela não seja diretamente ali responsável, a depender do risco por aquela due diligence, ela tem que liderar esse processo, né, de uma forma ou de outra. Se existe um formulário, se existe, né, algo padrão, ele tem que vir da área de compliance. Compliance tem que liderar esse processo. Inclusive, depois, mesmo que ele não seja o responsável ali do due diligence, tem que ser feita uma auditoria, tem que ser feita uma revisão, um teste naquele processo. Então, acho muito importante, mesmo que a área de compliance não seja a área responsável primariamente por esse processo, ela liderar e ela fazer todo esse monitoramento. Especialmente formulários, né, questionários e revisão desses questionários, né? Isso é importante mesmo. Uhum. Exatamente. Não, muito obrigado, então. Agradecendo, desculpa, vamos para cumprir o horário aqui. Em nome da LRN Refinitiv, agradecer a participação da Paula e da Xin. Foi realmente muito interessante e produtiva a conversa, tenho certeza, e pelas perguntas de ver que as pessoas gostaram bastante. Nós tivemos aí mais de 120 pessoas assistindo, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente possa se encontrar também, e a todos aqui que participaram também em outras edições aí dos webinars da LRN Refinitiv. E bom dia a todos, então. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.